Olá, seja muito bem-vindo à sexta aula do nosso curso para você abandonar o consumo de pornografia e recuperar sua vida sexual e motivação em 30 dias. Essa aqui é a aula de número 6, em que nós vamos falar sobre pornografia e dopamina, os impactos sobre motivação, ansiedade, depressão, problemas de relacionamento e outros distúrbios. Na última aula nós falamos mais especificamente sobre os impactos da pornografia sobre a vida sexual, e eu falei em algum momento nessa aula que isso era só a ponta do iceberg, que era normalmente o fator que levava os homens a se questionarem sobre o consumo de pornografia. O cara começou a ter problemas aí para transar, para ter ereção e começa a entrar num desespero e aí começa a perceber que sim, a pornografia tem um impacto nisso. Então costuma ser a ideia da crise e a oportunidade. Por quê? Porque essa grande crise, essa dificuldade, essa grande aflição de não conseguir ter uma vida sexual saudável, traz também a oportunidade de você perceber que os impactos do consumo de pornografia não se restringem à sua vida sexual, tem muita coisa a mais, e esse é o tema dessa aula de hoje. Então, qual é o objetivo da nossa aula hoje? Entender melhor a ação da dopamina, nós vamos falar hoje um pouco mais especificamente sobre dopamina, e mostrar que os impactos da pornografia não ficam exclusivamente restritos à vida sexual. Então nós vamos falar sobre falta de motivação, né? Desmotivação é um ponto bem importante aí, mas também ansiedade crônica, depressão e os problemas de relacionamento. Se você tem um relacionamento estável, se você quer ter um relacionamento em algum momento, preste atenção, porque é bem importante, né, essa reflexão aí sobre o que a pornografia pode estar provocando na sua vida relacional. Vamos começar então com a dopamina. É um disclaimer aqui, eu não sou neurocientista, também essa aqui não é a ideia dessa exposição, de fazer uma apresentação detalhada e impecável sobre a dopamina. Se você tiver interesse em se aprofundar, tem muitas fontes de informação aí na internet. A ideia aqui é que você entenda simplesmente, né, como a dopamina funciona, principalmente como ela se relaciona aí aos comportamentos de consumo de pornografia e o que isso impacta, né, em várias áreas na sua vida. Bom, o que é a dopamina? A dopamina é um neurotransmissor que atua no sistema nervoso central, transmitindo sinais por todo o corpo. Ela promove aí a conexão entre as células nervosas, os neurônios se comunicam, tá? E ela atua, entre outras coisas, na regulação do humor, nas dinâmicas de motivação, de prazer e de recompensa. Aí você já começa a entender por que nós falamos de dopamina quando nós estamos conversando sobre pornografia, sobre vício e compulsão de forma geral. Além desses papéis aí que eu falei, a dopamina também é bem importante para o movimento. Ela atua aí no controle dos movimentos voluntários, né, do nosso corpo, uma precursora de movimentação. Imagine que para você se movimentar, colocar o seu corpo em movimento, você precisa ter algum tipo de motivação para isso, né? E a dopamina vai ajudar aí nessa parte. Além disso, também atua na memória, no aprendizado e na atenção focada, o direcionamento da sua atenção para o que você presta atenção. Então veja quanta coisa importante ligada aí à ação desse neurotransmissor chamado dopamina. Você pode pensar também na dopamina como a molécula do mais, do prazer e da motivação. Mais prazer e motivação. Ela motiva você a buscar mais daquilo que você percebe como prazeroso, tá? Por isso ela é importante nessa ideia de motivação. Eu gosto principalmente de pensar na dopamina como um reforçador de comportamento. Então, ela reforça determinados comportamentos. Ela
promove uma espécie de um imprint, né, um carimbo, uma sinalização de que determinados comportamentos são importantes e ela vai promover o reforço desses comportamentos. Então ela vai atuar no centro de recompensa do cérebro, reforçando comportamentos que são percebidos como benéficos. Então não é à toa que você sente prazer com determinados tipos de comportamento. O seu cérebro, que é muito inteligente, né, evoluiu aí ao longo de milhões de anos, inventou uma forma, tanto de fazer você prestar atenção em determinados comportamentos, quanto de fazer com que você repita esses comportamentos. Você preste atenção no seu ambiente, no seu entorno, aquilo que acontece à sua volta e dentro de você, quando determinadas situações acontecem, porque elas são percebidas como importantes, que você aprenda a reconhecer esses determinados padrões que venham a sinalizar a você novas oportunidades para você repetir esse comportamento. No caso, comportamento de reprodução, né? Quando nós estamos falando sobre sexo e sobre pornografia, quando você está vendo lá os seus vídeos, o seu cérebro se interpreta aquilo como uma oportunidade para você passar os seus genes adiante, para você se reproduzir. Então ele entende aquilo como algo muito importante, algo que ele tem que prestar atenção. Então nesse sentido, a dopamina, liberada em enormes quantidades, né, no consumo de pornografia, é um reforçador de comportamento. Na última aula, quando eu falei mais especificamente sobre os impactos da pornografia, né, na vida sexual, eu explorei dois mecanismos cerebrais, as alterações cerebrais que o consumo de pornografia promove, uma delas chamada de sensibilização. Eu não vou repetir toda a explicação aqui agora, mas essa ideia de que o seu cérebro passa a considerar a pornografia como algo muito importante e até mesmo uma prioridade, enquanto todas as outras coisas vão perdendo a importância. Essa ideia de sensibilização, você passa a consumir muita pornografia e o seu cérebro passa a atribuir enorme importância a esse comportamento, porque ele acha que aquilo sim é muito importante, ele precisa observar tudo aquilo que está acontecendo e gravar tudo isso na forma de padrões, inclusive padrões motores, que você repete aí ou tende a repetir de forma subconsciente, você não pensa sobre isso, você tem uma tendência natural a repetir esses comportamentos de forma totalmente inconsciente, de forma totalmente compulsiva, ok? Agora falando mais especificamente sobre falta de motivação. Por que eu falei sobre todas essas questões de dopamina, o impacto da pornografia, a liberação de dopamina, sensibilização cerebral? Agora você vai entender quando a gente falar sobre desmotivação. Dopamina, em outras palavras, né, palavras simples, é o combustível para a motivação, que nos motiva a caminhar em direção a algo que é desejado. E o que a pornografia tem a ver com isso? Ela ensinou o seu cérebro uma forma de conseguir dopamina em grandes quantidades, de forma muito rápida, de forma abundante. Né? Isso tem uma consequência aí bem desastrosa, que nós deixamos de buscar a dopamina em atividades que demandam mais esforço, que demandam um senso de atenção e de motivação continuada. O seu cérebro já encontra aquilo que ele encontraria normalmente numa atividade que demanda esforço, concentrado, dedicação e disciplina. Se ele encontra isso de uma forma rápida e totalmente abundante, numa coisa que está aí no seu bolso, né, hoje em dia, de fácil acesso, gratuito, em enormes quantidades, por que é que ele vai fazer de uma forma mais difícil? Seu cérebro é altamente eficaz, eficiente, inclusive ele é programado para conservar energia, então se você dá um atalho para ele, a tendência é que ele vai sempre buscar esse mesmo atalho, então é isso que acontece e por isso você vai ficando desmotivado para trabalhar, para se relacionar com outras pessoas, tanto de uma forma, né, natural, vamos falar assim, conversação, contato e também de uma forma sexual. A desmotivação em relação ao sexo é real. A pessoa está consumindo pornografia direto, ela não tem o menor impulso, menor motivação, incentivo para buscar
a ter relação sexual, até porque as relações sexuais normalmente demandam muito mais, né, que você tem que prestar atenção àquilo que está acontecendo, o que se passa dentro da outra pessoa. Então, muitas vezes existem componentes aí de ansiedade, essa própria ideia de você estar num lugar de mais vulnerabilidade, né? Então é normal que haja algum desconforto com relação a isso, que a pornografia elimina completamente e te entrega aí de forma totalmente fácil e sem nenhum desafio uma quantidade absurda de dopamina. Então por isso ela é tão viciante, né, a pornografia, e por isso o impacto sobre a motivação. Você vai tendendo a migrar, né, daí dos objetivos de longo prazo, que estão relacionados normalmente a um tipo de dopamina mais saudável, para objetivos de curto prazo, e que eu coloco objetivos entre aspas, inclusive, porque qual é o objetivo de curto prazo ligado à pornografia? Apenas prazer, né, sensação agradável, e eu diria até menos do que isso, o alívio do desconforto, e a gente vai falar sobre essa ideia. Então, comece a observar se você está realmente buscando prazer e se é mesmo tão prazeroso o consumo de pornografia, ou se você está encontrando principalmente algum tipo de alívio para um desconforto que você está sentindo, e muitas vezes esse desconforto se tornou crônico, né? Eu vou falar agora já sobre ansiedade crônica, tá bom? A ideia é essa. O cérebro está recebendo dopamina de uma forma fácil e abundante, né? Sem ter que lutar para isso. Ele deixa de priorizar situações que demandem aí esforço continuado, motivação e disciplina. Resultado: desmotivação, apatia, estagnação e depressão. E a depressão ela é física também, eu vou falar sobre isso já também. A ideia agora é de dessensibilização no sexo e na vida. Eu falei um pouco sobre dessensibilização na última aula. Só retomando de forma super rápida a ideia de que quando você está inundando o seu cérebro com tanta dopamina, seu cérebro não está preparado para lidar com esse nível, ele vai se tornar menos, ele vai ativamente se tornar menos sensível à dopamina. Então, como se você estivesse num ambiente com um som muito alto, você colocasse tampões nos seus ouvidos para lidar com aquele som muito alto. Você está se tornando menos sensível àquele estímulo. E o seu cérebro vai fazer a mesma coisa, se tornando menos sensível à dopamina, diminuindo a quantidade de receptores de dopamina na superfície das células nervosas, tá? A ideia é essa. Por que ele faz isso? Para se proteger dessa inundação. Só que o que acontece? Para que você se sinta bem, ou que você se sinta normal, aquilo que antes era o seu normal, agora o seu novo normal é mais abaixo. Você tem que consumir mais estímulo, né? Produzir uma quantidade maior de liberação de dopamina para chegar no mesmo nível de high, de barato, de onda que você sentia antes, né, no consumo de pornografia. Então, isso está ligado à ideia de escalada de conteúdos que eu falei na última aula, e essa ideia de dessensibilização. Na última aula eu falei mais da dessensibilização com relação ao sexo, porque as pessoas vão perdendo interesse, né, pelo sexo, porque eles vão tendo, homens, né, disfunções sexuais, não conseguem manter ereção, ou que era ereção um pouco confiável, né, aquele Gonzaga, aquela ereção fraca, né, jogar sinuca com a corda, né, uma experiência não muito agradável, não muito prática. Só que essa dessensibilização não é só para o sexo, tá? Só também retomando uma estatística, 1 a cada 3 homens jovens hoje sofrendo algum tipo de disfunção sexual. Um aumento de 1000% em relação a 2 décadas atrás, quando a gente não tinha pornografia em streaming e internet de alta velocidade. Então, aí a pornografia acabando com a vida sexual dos homens jovens. Só que a ideia aqui é que essa dessensibilização não é só para o sexo, ela também é para as outras atividades da sua vida. Então, onde você encontrava satisfação antes, agora você não encontra mais, porque seu cérebro está acostumado a ser inundado, uma quantidade totalmente anormal de dopamina no consumo de pornografia, e agora você, por exemplo, estar com outras pessoas, conversar, contato com a natureza, atividade física, vai produzir uma quantidade
pequena de incremento de dopamina, você não vai se sentir tão bem, o seu cérebro não prioriza esse comportamento, né? Não vai entender aquilo como algo importante para ele prestar atenção, para ele incentivar esse tipo de comportamento, já que ele está totalmente sensibilizado para o consumo de pornografia, certo? Então é essa ideia que essas atividades que antes eram prazerosas deixam de ser percebidas como benéficas, né, e deixam de ser incentivadas. E o prazer fica restrito à pornografia, enquanto tudo mais perde valor. Agora falar um pouco sobre a ansiedade crônica, né? A ansiedade, um mal aí do século. O brasileiro já foi considerado o povo mais ansioso do mundo, isso é em pesquisa, dados da Organização Mundial da Saúde. E a pornografia, o que tem com isso? Tem tudo a ver. Primeiro o que acontece? O consumo de pornografia vai produzir grandes picos de dopamina. Na fase de pico, grande intensidade, só que sempre que há um pico, existe um vale. Tudo que sobe tem que descer. E quando você está na fase de vale, você desceu abaixo do seu nível base, do seu nível padrão de dopamina. Você passa para baixo do seu nível base de dopamina, você começa a se sentir mal, uma sensação difusa de desconforto, de insatisfação, uma sensação desagradável. Você pode entender isso também como ansiedade. Uma ansiedade para quê? Para que você volte a se sentir bem novamente. E o seu cérebro aprendeu que existe uma coisa mágica, milagrosa, chamada pornografia, que restaura, né, essa dopamina no seu cérebro. Então ele vai buscar novamente esse comportamento. Então lembre da ideia do impacto de dopamina sobre o aprendizado e do reforço de comportamentos, né? Ele identificou nesse comportamento alguma coisa que venha trazer dopamina rápida de uma forma rápida de alívio. Por isso eu falei que a ideia é mais de alívio, de desconforto e menos de prazer. Fase de vale, você caiu abaixo do seu nível base de dopamina, se sentiu mal, seu cérebro automaticamente lembrou, entre aspas, lembrou de que tem aquela fonte mágica de dopamina e ele vai de novo buscar aquilo. O que vai acontecer? Outra experiência de pico e outra experiência de vale, picos e vales, picos e vales. E quanto mais você está nessa dinâmica de picos e vales, o seu nível base de dopamina vai caindo. Então, quando você está, entre aspas, na sua normalidade, ela já não é mais a normalidade antes de quando você consumiu. Antes de você começar a consumir pornografia, o seu normal, a sua base era uma e agora ela está muito mais baixa, então você se sente mal de forma... quando você está no seu novo normal em que você se sente desconfortável, mal, ansioso e tem esse afã, essa intensidade, essa necessidade de buscar se sentir bem de novo, sentir algum tipo de alívio. São os gatilhos para que você consuma novamente, né? Só uma observação rápida aqui. Quando as pessoas começam a perceber os impactos da pornografia, os homens no caso, e querem abandonar o consumo, eles tentam parar simplesmente com o consumo, isso faz com que eles se sintam muito mal. Porque você está acostumado com esses níveis aí de dopamina, e você tirou aquele seu estimulante, super estimulante, aquela fórmula mágica, e agora você vai se sentir mal. Então, o que eu sempre falo para quem está em processo de desintoxicação, você vai se sentir pior antes que você se sinta melhor. O período que você tem que suportar aí de desconforto intenso é de 1 mês, principalmente as 2 primeiras semanas, que eu chamo da fase de choque. 2 semanas de abstinência, período mais difícil, total de 1 mês aí de período bem desafiador. Passando esse mês aí você já vai começar a se sentir muito melhor. Depois de 3 meses aí você já reverteu boa parte das alterações cerebrais ligadas ao consumo, tá? Só essa observação. O último ponto aqui, a ideia de desregulação e automedicação. É que as pessoas passaram a consumir pornografia como uma forma de se automedicar. Então você não consome só porque você está tesudo, ainda que você fale isso para você, que você acha que você consome pornografia, que você gosta muito de sexo. E na verdade você passou a usar a pornografia como uma forma de se automedicar.
Então você consome pornografia porque você está ansioso, porque está frustrado sexualmente, porque você está deprimido, ou outra coisa aí, pode preencher, né, com aquilo que motiva o seu uso, mas são diversos motivos. Essa ideia de automedicação, então ela se tornou analgésico, aquilo que traz um tipo de alívio imediato, né, mas mantém esse ciclo de dependência e bloqueia o seu crescimento pessoal, porque impede você de sentir o desconforto ligado aos problemas que você está vivendo. Você precisa sentir as emoções, sentir a dificuldade e os problemas e reprocessando essas emoções. Se você sempre tem um alívio temporário, você está tirando a sua oportunidade de olhar, de refletir, olhar para suas próprias sombras. Então, isso impede ativamente o seu crescimento pessoal. Problemas de relacionamento também, né? O que eu falei, se você está tentando manter um relacionamento, ou se você tem interesse em ter um relacionamento, por que a pornografia é tão negativa? Os estudos estão mostrando aí taxas mais altas de infidelidade, de divórcio, que são até 3 vezes maiores do que homens que não consomem pornografia. Homens que consomem pornografia também avaliam as suas parceiras mais negativamente, em quesito de aparência, de inteligência até, de cordialidade. Eles relatam também menor satisfação sexual. Então aí mais um ponto aí do consumo de pornografia, impacto sobre os relacionamentos. Pornografia, de forma geral, a gente pode falar que é veneno para relacionamentos afetivos, né? Porque vai produzir uma grande estagnação, né, pessoal e profissional do usuário, você não tem motivação para avançar profissionalmente, pessoalmente. Quem quer conviver com uma pessoa que está estagnada profissionalmente ou pessoalmente, né, um tipo de desconexão emocional, há um embotamento emocional, a pessoa se torna mais apática com relação às suas emoções, então é mais difícil de se conectar com outra pessoa, falta de energia de forma geral, desmotivação, mentiras, né? Pessoas passam a mentir muito para esconder os seus hábitos de consumo, além de toda a questão de falta de desempenho sexual, né? Comprometimento, né? Da vida sexual do casal. Com certeza isso é um fator. O cara não está conseguindo, né, se relacionar, manter ereção e tal, ou só tem ereção para pornografia, aquilo que é muito comum. Recomendo você dar uma olhada aí na última aula, falamos extensivamente sobre isso. Então tudo isso aí erode, né, mina os relacionamentos de forma muito intensa. Resumo dessa aula de hoje, né, que foi muita informação, eu sei, uma aula um pouco mais técnica, já que a gente fala um pouquinho sobre neurociência, os impactos aí sobre o cérebro, sobre o comportamento. Mas resumindo, a dopamina na pornografia é mesma liberada em atividades naturais e recompensadoras, com a única diferença é que ela libera a dopamina numa quantidade muito maior e totalmente anormal. Por isso que a gente fala que ela é um superestimulante. Ela libera a dopamina de uma forma rápida e excessiva. Só que o que acontece? Se você está esgotando o seu cérebro na pornografia, a dopamina, que é a mesma para suas outras atividades, vai faltar em outras coisas, né? Seu cérebro vai se tornar menos sensível à dopamina ligada aos relacionamentos, ao trabalho, atividades que demandam esforço, atenção continuada, disciplina, etc. Vai levar então a um esgotamento, né, do seu sistema de motivação e de recompensa, promovendo a falta de energia, falta de motivação, ansiedade, como nós falamos, né, principalmente naquela dinâmica de picos e vales e da redução do nível base de dopamina. Quando você passa abaixo do seu nível base, você sente desconforto, ansiedade, né, e esse afã por buscar alívio. Depressão, o cara fica depressivo, não tem o que falar, não tem energia, não tem motivação, tá gastando toda a sua atenção e energia com pornografia. Desregulação emocional, totalmente desregulado o cérebro. Vou dizer que a pornografia frita o seu cérebro, meu amigo, efetivamente. Não queira isso para sua vida, se liberte desta merda, que não tem como falar de outra forma, é uma desgraça isso, é uma questão moral, uma questão neural, eu enfatizo isso. E o usuário entra numa espécie de uma espiral descendente, né, usando a pornografia para aliviar os problemas que a própria pornografia criou, resultando em vício, estagnação pessoal e profissional, disfunções sexuais, né, e prejuízo nos relacionamentos.
Normalmente eu encerro essas aulas com uma dica do dia. Hoje, como foi uma aula mais longa, não quero me estender demais. A dica é só que você passe a substituir os hábitos aí que estão ligados à dopamina vazia, como pornografia, fast food, videogame, jogos super estimulantes, bets, etc., pela dopamina saudável. Exercício físico, contato com a natureza, contato com outras pessoas, aquilo que faz com que você se sinta bem, veja aquilo que faz com que você se sinta bem, que talvez você tenha deixado de praticar, de desenvolver, tá bom? Na próxima aula vai ser a última aula do módulo 1 e depois nós vamos passar ao módulo 2, em que a gente vai enfatizar as ferramentas e estratégias práticas para você abandonar o consumo e sustentar, né, esse abandono do consumo, ficando longe da pornografia. Beleza? Um abraço, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.